Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos trabalhar com um artista fantástico, o Renoir. Esse artista, ele foi um artista que desenvolveu muito a questão da luz, da sombra, da cor. Ele quase não utilizava linhas, né, no seu trabalho. As linhas assim eram muito poucas, as que ele fazia era realmente só para dar um contraste talvez maior num ponto que ele queria. Então, Renoir, ele foi um artista europeu. Ele não ficou somente ali na Inglaterra, na França, na Espanha, ele não ficou só ali, ele sempre migrava de um lugar para o outro. Mas enfim, o pintor ele foi conhecido por pintar belas paisagens ao ar livre. Ele não gostava de ficar preso no ateliê dele, ele sempre buscava pessoas diferentes, características diferentes, paisagens diferentes e locais diferentes do sol. Então ele trabalhava muito com essa questão da luz do sol, do desenvolvimento, como cada objeto se comportava através de uma luz ou da retirada dela. Então ele gostava muito de trabalhar essas características. E ele gostava muito de trabalhar a beleza feminina. Ele acreditava, ele dizia, né, que a beleza feminina era muito mais importante de ser pintada, era muito mais bonita de ser pintada do que uma beleza masculina. Então ele gostava muito de trabalhar esse lado, né, essa beleza, delicadeza, né, e tudo isso com a luz do sol. Então ele gostava muito de trabalhar com a sombra, com a luz, com o desenvolvimento da luz em cima do objeto. As principais características da sua pintura foram temas do cotidiano, então assim, temas comuns, né? Ele não buscava realmente que alguém fizesse uma pose em especial para que ele pintasse. Ele gostava de observar e depois fazer a sua pintura. Muitas das pinturas foram acrescentados, né, ideias, características diferentes, né, que ele queria que a obra tivesse do que realmente a obra real. Então, as obras do Renoir não são 100% realistas, até porque esse estilo de pintura, ela é um estilo de pintura impressionista, o que causa impressão quando a gente olha para a obra. Então, ele gostava muito de pintar a beleza e a felicidade, seres humanos, a luz e a sombra. As pinceladas a gente diz que são pinceladas soltas. Por quê? Porque não tem aquelas linhas, e se a gente se aproximar muito do quadro, ele vai parecer pequenos borrões e a gente não vai entender muito. Quando a gente olha para uma obra do Renoir, a gente sempre precisa dar uma distância. É o olhar de longe que a gente vai conseguir realmente observar a obra. Então, isso é uma característica muito curiosa, tanto dos impressionistas quanto do Renoir. Então, vamos lá dar uma observada nas obras dele. As obras do Renoir são pouquíssimas obras que realmente quem está sendo pintado vai olhar para a obra. Por quê? Porque foi o que eu falei para vocês antes, que o Renoir ele gostava de pintar o cotidiano, ele gostava de observar primeiro e depois começar a característica da pintura. Então vocês podem observar, se a gente observar essa obra bem de pertinho, vocês vão ver que vão parecer meio borrões, né? Você não vai conseguir entender onde começa uma cor, onde termina outra. Então as obras a gente precisa olhar de longe, isso é uma característica impressionista, tá? Ele gostava de trabalhar também, desculpa, com cores. As cores que ele produzia, as cores que ele colocava dentro das obras dele eram assim muito bonitas, muito coloridas. Ele gostava de trabalhar principalmente com essa questão da primavera e do verão, porque ele acreditava que tudo ficava mais bonito, que a beleza feminina era característica da primavera e do verão, né? Então ele gostava de trabalhar dentro deste conceito. Vamos lá para a nossa atividade? Então, os materiais, nós vamos precisar de folha 4, lápis de escrever e borracha, apenas, tá? Você produzirá a parte que mais chamou a sua atenção na obra. O exemplo vai estar abaixo, eu já vou mostrar para vocês. Como assim? Vocês vão reproduzir uma partezinha pequenininha da obra que mais chamou a atenção e vocês irão ampliar essa partezinha que vocês mais gostaram. Então, vocês vão escolher, eu quero que vocês observem com muito cuidado e que vocês desenvolvam. Não precisa ser pintado, tá? O que eu quero nessa atividade? É a observação de vocês em cima da obra, tá? Então, observe o desenho e o seu contexto. O preenchimento da obra precisa ser feito com grafite, né? O lápis de escrever. Então, vocês podem se utilizar de vários lápis, HB1, HB2, HB6, né? Então, vocês que vão
preencher aí, mas ele precisa ser necessariamente observado e feito com lápis de escrever. Vamos lá dar uma olhadinha na obra? Ó, essa é a obra. Então, vocês vão observar qual ponto que vocês acham mais interessante para poder fazer o desenho, onde vocês precisam olhar, observar, caracterizar a obra do Renoir, e daí vocês vão fazer a atividade. Lembrando que essa atividade vai ficar na plataforma, qualquer dúvida, a prof vai estar no chat. Beijo, tchau, tchau!